Alô, 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 bom dia galera, bom dia. Antônio Sérgio, canal Tributário Expert, mais uma vez com vocês. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui com o professor Kleber Santos. Kleber Santos. Wesley, vamos lá para a nossa conversa. Então a gente resolveu hoje fazer aqui um bate-papo. Galera, vocês vão dizendo aí para nós se tudo bem com a imagem, tudo bem com o som. Qualquer dificuldade a gente dá uma movimentada aqui. Mas eu convidei o Kleber Santos, meu amigo Kleber Santos, o professor Kleber Santos, para ele contar um pouquinho para nós, contar um pouquinho para a nossa audiência, como é que é o trabalho do professor, como é que é a vida do professor e que dicas ele pode trazer para um professor na área tributária, né? Aqui a gente está pensando principalmente para um professor na área tributária. Como eu já havia dito para o Kleber e para a minha audiência também, eu estou fazendo o lançamento de um curso onde eu pretendo formar consultores e professores em SPED fiscal. A ideia é trazer para o mercado profissionais com essa característica de consultoria, treinamento e palestra em SPED fiscal direcionado para escritório de contabilidade. Uma coisa bem focada mesmo, bem direcionada. E aí, nesse caso, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi trazer profissionais, né? Profissionais que sejam dessa área, né? Professores, consultores, palestrantes, para eles mostrarem a experiência deles, para eles trazerem para o mercado, para as pessoas verem como é que é a vida de professor. Eu tenho muito aluno que... Deixa eu dar um acenar aqui para Sandra Cabral, nossa amiga Kleber, Sandra Saudações Cabral. para nossa amiga Sandra, a Vou rainha perguntar do para você. ICMS. Isso, eu ia perguntar para você o que a Sandra é. A Sandra é a rainha do ICMS. Fácil. Essa resposta é mais fácil do que qualquer, talvez, resposta sobre algum bloco do SPED fiscal, por mais que seja difícil. Essa é uma pergunta muito simples de ser respondida. Então a ideia é trazer profissionais dessas áreas para interagir com a galera, para a galera ver como é que é, para a galera fazer perguntas e tal, e para eles verem como é bacana a nossa vida de professor. Eu, pelo menos, adoro minha vida de professor. Além de muito divertida, a gente aprende, a gente conhece gente, a gente conhece lugares, a gente conhece vários tipos de negócios, de pessoas, então é muito, muito interessante. E aí trouxe você para esse bate-papo. Então vou pedir para você se apresentar para a minha audiência, para as pessoas conhecerem Kleber Santos, este jovem mancebo Kleber Santos. Pois é, bom, inicialmente eu iniciei a minha fala agradecendo o convite. Nós já tivemos outras oportunidades que também você cedeu a sua presença no meu canal da MF Contábil, também que eu tenho uma carreira de professor e de empresário contábil, onde eu tenho uma empresa juntamente com meus sócios que tocamos os nossos projetos do dia a dia. Mas hoje vamos ter a minha característica como professor, até porque é objeto do nosso bate-papo de hoje. Exatamente. Então, a minha carreira, ela se deu lá em meados de 1900 e... Não, 1900 é muita coisa, né? Mas talvez em 1900 2000, sou eu, 2012. 1900 é minha época. Em 2002, 2003 eu já estava na área, tive esse prazer, fui afortunada, onde muitas pessoas me ajudaram e sempre a minha carreira foi trilhando na área consultiva, na área fiscal. E aos poucos eu fui ganhando experiência, gostando de explicar para poucas pessoas e fui ganhando coragem, porque para ser professor, existe uma barreira. O primeiro ponto é o conhecimento técnico, assim bem colocado pela Sandra. Mas o segundo passo é você ter esse bloqueio que normalmente qualquer ser humano existe, para que tenha condições para conversar com mais pessoas. Então você tem que ter parte técnica bem lapidada, você precisa ter a condição de expressar-se muito bem para que as pessoas possam te entender. E o terceiro nível, obviamente, é a famosa vergonha. Então você começa a perceber que se aquilo te apaixona, como nós nos apaixonamos pela área docente, não é talvez um pouco mais de pessoas do que você está acostumado, 20, 30 ou 20 ou 40, que vai deixar você assustado. Muito pelo contrário. Quando você tira a vaidade
aonde você perceba que você é mais um dentro do contexto, está ali, obviamente, pronto para aprender cada vez mais, se coloca como um igual frente ao aluno, que naquele momento, pontualmente, você está ali simplesmente para demonstrar quanto você está se dedicando para demonstrar que aquela aula pode ser eficaz. Penso que esses são os pontos iniciais. Certo. Então, quando eu iniciei a minha carreira, na carreira especificamente docente, foi todo um processo. Eu fui ganhando maturidade, eu fui ganhando um pouco mais de experiência, e eu já comecei jogando num time de elite, onde eu já comecei a dar aulas em pós-graduações. Tive cursos que eu ministrava, mas o que me levou talvez digamos, uma apreciação maior sobre a docência e saber lidar com pessoas mais novas, pessoas da minha idade, pessoas normalmente mais velhas do que eu, foi a questão ligada a isso. É saber ser dinâmico, saber buscar formas de como você pode lidar com esse tipo de pessoas, de faixas etárias diferentes. Então, eu diria a você que a minha carreira não se deu em relação a estar apaixonado em dar aulas, efetivamente querer contribuir com a nossa área, e terceiro, não sei se seria nessa mesma ordem, mas efetivamente ter esse compromisso de estar sempre atualizado. Uma coisa que eu sempre me coloquei antes de começar a pensar ser docente é que sempre me manter atualizado. E ser professor necessariamente exige do profissional estar à frente de todas as nuances que você se propôs a falar. Então, eu diria, em suma, para fechar em um único parágrafo, que a minha carreira de docente se deu muito em paixão, em querer ajudar o próximo de uma forma geral e se manter atualizado. Basicamente, a minha carreira ela foi se construindo nessas condições. Legal, 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 Kleber. E hoje, além do seu trabalho de consultoria, acho que seria interessante você, de professor, né? Seria interessante você contar também para a galera saber um pouquinho da sua experiência, contar um pouquinho aí do seu trabalho no escritório de contabilidade. Tá me vendo aí? Como que eu me atuo? Isso, estou te vendo. Eu acho que eu entendi a pergunta. Ah, tá bom. É para você contar um pouquinho para a galera sobre o seu trabalho no escritório de contabilidade, né? Você também atua nessa área, né? Na área de escritório contábil. Perfeito. Você já tem uma vivência aí no mundo contábil. Sem dúvida. Então, eu tento aplicar tudo que eu realmente demonstro em aula no escritório. Então, o escritório é dividido como qualquer outro escritório de contabilidade. A diferença é que nós temos um setor focado na área tributária, onde esse setor, onde eu atuo como diretor, e basicamente nossos projetos giram em torno de revisão tributária, também desenhos de operações, e especificamente voltada com os tributos indiretos. Então, nós conhecemos todos eles, não é? Não é porque eu mencioná-los aqui, mas o fato é que esse nosso trabalho, em especial onde eu fico coordenando essas pessoas que assim atuam conosco, tem o objetivo justamente de trazer novidades frente às apurações. Então, seria revisar as apurações de uma forma geral, assim praticando as boas práticas, revisar as declarações acessórias, tanto sob o ponto de vista de compliance, como também de oportunidades que a gente pode enfrentar. Basicamente, seria isso. E a questão docente me ajuda bastante, uma vez que também eu tenho a oportunidade, em razão da instituição que eu leciono, que é a BSSP, estar rodando o país inteiro. Faz com que eu consiga entender como que está funcionando em várias regiões diferentes e sempre ganhando novidades e aplicando nos meus negócios. Então, olha que coisa legal. Ser professor me ajuda a ser um empresário melhor ainda. É muito, muito interessante isso, né? Porque eu digo que na atividade de professor, a gente aprende muito mais, né? Muito mais do que em qualquer outra situação. E, em alguns casos, às vezes a gente aprende até mais com o aluno, mais do que o aluno, né? Porque o fato da gente estudar, o fato da gente ter que pensar como é que vai passar aquela informação, o fato da gente ter que responder questionamentos, o fato da gente ter que adaptar aquele assunto para diversos cenários, para diversos tipos de aluno.
Então, a cada aula que a gente dá, a gente vai aprendendo mais, aprendendo mais, aprendendo mais. E uma coisa que as pessoas que têm vontade de atuar na área, elas têm muito medo, né? Que nós também tivemos no início. Mas é só a prática, é só o realizar a atividade é que vai fazendo com que a gente vá perdendo medo. Então, estar preparado tecnicamente e praticar. Praticar é dando aula. É dando aula. E hoje em dia a gente tem várias possibilidades de aula, né? Tem aí a internet que ajuda muito nesse sentido. Mas é a prática que vai trazer essa segurança e que vai espantar o medo, né? Eu digo sempre que, assim, eu comparo a carreira docente com a área do futebol. Percebam que, trazendo essa analogia, nada mais sacrificante seria montar o material, porque você pensa em várias situações, deixar o material bem consistente, coeso, onde você consegue memorizar quais são os slides, como que você vai conduzir aqueles assuntos. Então, todo esse processo que você faz pré é muito importante. Como um jogador de futebol, ele treina muito a semana para que quando chegar a hora do jogo, ele está efetivamente preparado. A hora do jogo é a hora do lazer, é a hora do prazer que você está ali na frente. Então, eu acho que na hora de você se dedicar, correr atrás, é a hora do estudo, é a hora de se preparar. Quando você está em campo, quando você está em aula, efetivamente, é onde você tem que demonstrar outras habilidades. Carisma, paciência, tranquilidade, conhecer o aluno, entender como está funcionando efetivamente a turma, entender qual é o nível da turma. E aí a gente tem algumas dicas, se você me permitir aqui, que nós listamos pontualmente, para que esse profissional comece a pensar, puxa, como que eu faço então para deixar uma turma motivada, uma turma que eu consiga engajar? Vou dar uma dica aqui inicialmente, onde eu aplico bastante nos meus... Antes de qualquer coisa, é que eu gosto de criar uma conexão anterior com os alunos. De que forma? Você pode adicionar, pedir para os seus coordenadores do seu curso, se você dá aula em curso de pós-graduação, o WhatsApp dessas pessoas, monta um grupo no WhatsApp, comece a interagir com eles, mostre que você está pronto a ajudá-los e crie essa barreira entre eu sou professor e você é aluno. Muito pelo contrário. Cursos de pós-graduações, cursos de graduação ou até mesmo os cursos específicos, normalmente a pessoa já conhece também bastante coisa. Então não quer dizer que você sabe mais do que ela. Talvez a forma que você conduziu aquele trabalho, obviamente você tem um controle. Mas aquela pessoa que está assistindo você, ele tem totais condições de discutir no mesmo nível. Então, se você condicionar essas pessoas de forma igual, é o primeiro passo para que você quebre a barreira e ele comece a achar você um pouco mais amistoso. Eu acho que esse é o caminho das pedras. Bacana. Tornar o ambiente amistoso para você. Ótimo. Então, só para quem está entrando agora e porventura não tenha visto as nossas divulgações, não tenha visto o tema desta nossa conversa, né? Só para clarear aí para o pessoal que o Kleber se propôs a passar aqui para a gente 3, né, Kleber? 3 dicas valiosas de como ser um professor dinâmico, tá? Então, ele já deu aqui a primeira dica. A primeira dica qual é? É criar uma conexão anterior com a sua clientela, com seus alunos, né? E depois também, porque veja só, uma vez que você conquistou o aluno já tem o seu respeito, você conseguiu ali criar uma conexão com ele, você vendeu uma imagem que você é uma pessoa acessível. Então nada mais justo do que você continuar dentro de um limite, é claro, mas que essa continuidade da sua amizade, da sua parceria com esse aluno, que continue de alguma forma, que você possa demonstrar que aquelas palavras que você proferiu são verdadeiras, que você está ali efetivamente para complementar ali aquela atitude do profissional a qual te ouviu quando você estava à frente. Basicamente, essa conexão pode trazer uma troca bem interessante para você. Ou seja, uma conexão anterior e, quando possível, também dar sequência e continuar essa conexão. Isso, exatamente. Muito bacana. bacana. A próxima dica, se você me permitir, indo à frente, a próxima dica que eu posso trazer para os alunos aqui, ou até mesmo para quem já está atuando como professor, é o seguinte, propor, de acordo com a maturidade da turma, mas
é interessante colocar esse tipo de situação para que você entenda qual é a maturidade da própria. Ou seja, propor dinâmicas, fazer aulas que as pessoas participem, colocar assuntos que efetivamente elas podem contribuir. Não tem nada mais gostoso do que você estar numa aula de 20, 30 pessoas, onde a maioria está participando, porque ela está acompanhando o raciocínio. Então, você transformar uma aula num debate, onde Sim. as pessoas também podem levantar a mão e se sentir confortável. Eu percebi ontem também na fala da Sandra que existia, assim, no passado, bastante aquele receio de perguntar, será que vão achar que, de fato, eu sou burro? É aquela coisa que a gente está acostumado. Mas muito Professor professor vai me dar uma bronca, professor vai me fazer passar vergonha, é melhor ficar quieto aqui no meu canto. Na última linha é isso. E o desejo não é isso. O desejo é deixar ele confortável. E você começa a sentir que você está ganhando o aluno quando ele começa a perguntar. Se começa a perguntar 1, 2, 3 e começa todo mundo a perguntar, parabéns, você acertou na veia. Porque os alunos começam a perguntar e você devolver, e você vai incentivando as pessoas a terem esse desejo, e automaticamente você está professor. Porque, veja, se aquele medo que ele tinha de falar em público já está desaparecendo, porque ele já está se sentindo mais habituado, ele está falando mais, e com isso faz com que você desenvolva ali um projeto excelente. Bacana. Deixa eu fazer uma colocação, que é o seguinte. Quando você me diz assim que é interessante fazer com que os alunos participem, quando os alunos estão participando, isso é um bom sinal, é sinal que a gente está conseguindo conquistar aquela audiência, aquela plateia, aquele aluno. Como é que a gente faz, ou como é que você faz, quando a gente tem uma situação contrária? Ou seja, temos situações em que determinados alunos, determinados participantes, isso acontece em aula, isso acontece em palestra, uma pessoa que pergunta demais. Às vezes a gente percebe que a pessoa quer se sobressair em relação à sala, e às vezes acontece também de alunos que querem se sobressair em relação ao professor. Então é importante também quem está entrando na carreira, né? Que é uma delícia, que é uma maravilha, mas que tem percalços como qualquer outra profissão, como qualquer outra carreira, né? E às vezes a gente lida com situações em que há um exagero dos alunos. Às vezes alunos que eles até inibem a participação de outros, porque tudo que você pergunta ele responde, ou ele fala, ou ele questiona, e os outros ficam inibidos. Então, a gente tem um desafio como professor, na maioria das vezes, que é tirar o aluno de dentro de si e fazer com que o aluno participe. Mas, de vez em quando, a gente tem também o desafio de segurar determinado aluno, de tentar manter o determinado aluno contido para que ele não iniba, não atrapalhe a participação dos outros. Você já pegou alguma situação assim, Kleber? Já, eu tenho muitas situações inusitadas. É claro que eu não posso dizer qual é a turma, qual o momento, como foi, mas eu posso dizer mais ou menos como foi a resolução disso. Teve 2 casos curiosos que aconteceu, e o primeiro foi o seguinte: nós estávamos discutindo sobre uma forma de MVA, e aí a pessoa, ela também tinha essa característica de se provocar, conversar, e tudo tinha novidades. Eu falei assim, legal, vamos lá, vamos ver como esse cara se sai. Porque uma coisa é você sentado na cadeira e levantando a mão e falando, então, vem cá, mostra aqui como é que faz. Mas tudo de um cenário amistoso e tal. A pessoa começou a colocar no cenário e começou a ficar difícil. Então, o que eu fiz? Após aquela explicação da pessoa, eu falei assim, pessoal, parabéns aí pela sua explicação, vocês entenderam e tal? Muitos ficaram meio sem graça de falar. Falei assim, o que ele quis dizer basicamente foi isso. Então, em 3 palavras, eu traduzi o que o cara quis demonstrar. Das 2, uma, ele acalmou, ele percebeu que talvez a fala, ele precisa desenvolver mais algumas habilidades, e com isso faz com que todo mundo perceba que eu não estou vaidoso, a pessoa fica à vontade. A aula é nossa. Então também não deu certo. Teve uma outra ocasião muito engraçada, onde eu percebi que assim, o aluno também levantava a mão, sabia todo mundo, conhecia todos. Então o que eu percebi nele? Ele tinha o desejo de participar ainda mais. Eu fiz ele fazer a chamada. O cara, ele tinha esse desejo de querer participar além do que, de fato, ele estava ali como aluno. E tudo bem. Então, eu começo a atribuir naquela pessoa que se julga realmente a pessoa a qual está pronta, uma tarefa dentro da sala. Então, ele pode ser uma pessoa
porque ele tem que ser assistido. Se você for de frente com ele, se você questionar ou falar, daqui a pouco eu te respondo, daqui a pouco eu vejo, talvez ele vai ser o sabotador da sua aula. Então, quando eu trago, de repente, um debate, eu quero saber qual que é o nível das pessoas, porque ali a pessoa se expõe, a pessoa começa a perceber que talvez não é bem assim como ela acha. Ou ela pode se sobressair e demonstrar uma empatia, apatia com você em relação a que você foi um cara que trouxe um cenário para ele confortável, não o repreendeu. Então, repreender pessoas que têm um ego mais elevado é um grande problema, porque você pode encontrar um sabotador e ele começar a questionar e gerar ali talvez um burburinho entre os alunos, destacando assim que talvez você está com medo, com receio de responder as perguntas do colega. Então, é muito, digamos assim, sinuoso esse caminho, uma linha muito tênue. E é com o tempo que a gente vai pegando o jeito, né? Vai pegando o jeito de tratar essas coisas, né? Nossa amiga Renata Ferrari acabou de entrar aí. Opa! E minha amiga Elizabeth Ramiro. Renata Ferrari. Ontem. Elizabeth Ramiro também está por aí. Falou com a Elizabeth? Falei com ela ontem, ela já estava destacando que estaria presente aqui, e muito legal. É muito interessante, né, Antônio, quando a gente se depara com essas situações, um fato também que me trouxe uma maturidade muito grande, isso foi uma dica, uma aula de SPED fiscal, foi a minha primeira aula de SPED fiscal, e eu estava indo muito bem, as pessoas estavam entendendo, eu quis inicialmente trazer uma parte mais conceitual, para depois entrar nos blocos, e aí o que acontece? Chega uma aluna muito madura, muito experiente, e ela foi muito direta. Falou assim, olha, esse exercício que você passou aqui para a maioria não está servindo de nada. Assim, direto. Obviamente você fica chateado com aquilo, mas eu assimilei o golpe, entendi aonde que eu poderia melhorar, e eu gosto de aluno que seja direto. Ele me chamou ali e foi à frente e colocou o ponto. Dali para frente, eu comecei a usar outras técnicas e o sucesso foi assim, absurdo. Então é importante o professor também entender qual é a crítica, qual é a informação e você assim melhorar. Então tem de tudo. Tem situações que te deixam meio perturbado em relação ao que você ouviu, mas obviamente você tem que ter sabedoria, tranquilidade para que tome as melhores decisões. Legal. A gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente tem situações, a maioria das situações são maravilhosas, mas de vez em quando... E é com isso que a gente vai aprendendo, né? Natural. É assim que a gente vai aprendendo e vai melhorando também, né? É uma forma da gente melhorar. Antes de você falar a sua terceira dica, já falou duas, né? Antes de falar a sua terceira dica, deixa eu te fazer uma outra pergunta também. Quando eu tive a ideia de criar essa formação, então estou fazendo esse curso aí para formar consultores, professores e palestrantes. Quem tiver interesse, lá na bio do meu Instagram tem o link para você se inscrever, para você conhecer o curso. Mas qual foi a minha ideia, né? Minha ideia foi ensinar as pessoas a fazerem o que eu faço. Passar o meu trabalho, a minha forma de trabalho para as pessoas. Então eu sou consultor, sou professor e sou palestrante. E é isso que eu quero, são pessoas com essa característica que eu quero formar. E eu sei que você faz consultorias também, e eu sei que você faz palestras também. Então, o que eu quero te perguntar? Nem estava no nosso script isso, tá, pessoal? Se você quiser me responder depois, não tem problema. Não, mas eu quero perguntar o seguinte, como é que é a relação professor, consultor, palestrante? Porque quando eu tive a ideia de fazer essa formação, é porque, no meu ponto de vista, isso tudo está interligado, né? Uma coisa acaba alimentando a outra, que alimenta a outra, e tudo se retroalimenta, né? Então, não são três coisas muito diferentes. É o jeito de você transmitir, que tem as suas características, mas em termos de conteúdo, né? Quanto mais você vai melhorando no conteúdo, esse conteúdo você pode trabalhar ele como professor, você pode trabalhar ele como consultor, e você pode trabalhar ele em palestras. Como é que você vê essa inter-relação dessas três profissões? Excelente. Já que você também é as três coisas, né? Claro, excelente pergunta, porque eu também, assim como você, concordo que está interligada, porque, veja, para eu ser um bom consultor, eu tenho que saber sobre a parte técnica. Para que eu possa ser um palestrante, eu também tenho que entender o que o público precisa, o que efetivamente o mercado está precisando,
para que, como consultor, eu saiba oferecer algo que efetivamente é do momento. Então, quando você está em exibição, em palestra, por exemplo, é muito comum que as pessoas, da forma que você vai se posicionar, fiquem interessados em querer saber um pouco mais. Uma vez que você deu os caminhos das pedras, a pessoa pergunta para você assim, ei, como que você faz tudo isso na minha empresa? Gerou uma oportunidade como consultor. Então, a palestra, eu acho que é uma fonte inicial para que você se apresente, mostre a sua autoridade, para o segundo momento se mostrar pronto a executar aquele trabalho. Então, assim, com uma ação sua, você pode ter receitas diferentes. Então, eu penso que essas ações, esses movimentos que as pessoas venham a fazer, elas estão interligadas. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Se alguma fala que foi mencionada, a pessoa gostou bastante, falou, puxa, eu achei interessante, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse ponto. Como isso funciona? mesmo. Gerou um negócio. Gerou um negócio. Então, eu acho que hoje, esse é o ponto. É muito, muito interessante esse seu exemplo, porque realmente, assim, do meu trabalho de palestras, muitos trabalhos de consultoria vieram como resultado da minha exposição como palestrante. As pessoas me conhecem ou me conheceram como palestrante, viram um pedaço do meu conhecimento e aquilo ali me gerou um outro trabalho lá na frente, me gerou uma consultoria. E eu vou te pedir licença para dar um outro exemplo em cima desse que você deu também. Quando nós estamos num trabalho de consultoria, ontem até fiz uma live e estava dando umas dicas para consultor, e uma das dicas que eu dei foi nesse sentido, né? Para ficar atento à oportunidade de outros trabalhos. Você pode ser consultor de um determinado assunto, mas você enxergar outras oportunidades. Então, por exemplo, em muitas situações onde eu vou prestar um trabalho de consultoria, então, falando de SPED fiscal, né, que é o foco desse meu trabalho atual, eu vou lá num escritório de contabilidade ou numa empresa prestar um trabalho vou ajudar o pessoal a fazer a implantação de bloco K, né? Orientar no trabalho de implantação de bloco K. Então vamos ver como é que está, o que está acontecendo, qual a dificuldade, quais são os problemas que a empresa tem. De repente, nesse trabalho, eu percebo, identifico a necessidade de um treinamento da equipe. Né? Se você estiver falando em inventário, está falando em estoque, está falando em cadastro, você tem lá que ter um cuidado com a pessoa que faz o cadastro, um cuidado com a pessoa que define como é que os materiais vão sair, vão entrar, quem é que faz a ordem de produção, quem é que parametriza o sistema. Então, de repente, você fala assim, olha, eu estou fazendo esse trabalho aqui, vou resolver esse problema aqui para vocês, mas, né, a equipe precisa de um treinamento. Por esse motivo. Então, o trabalho de consultoria, às vezes, gera um treinamento. Às vezes, o treinamento gera palestra. A palestra gera uma consultoria. É tudo interligado, né? Exatamente. Eu acho que isso está conectado, gera essas oportunidades. Então, eu acho que um trabalho, ele pode gerar outros, mas esse olhar tem que ser preciso. Porque senão você não acaba gerando empatia. Porque o empresário, ele quer te contratar, ele quer mais. Mas se ele não sabe se você está pronto a isso, acaba de repente nesse momento você deixando passar uma oportunidade. Você citou a questão ligada com estoque, mas quando você transita perto do estoque, talvez você comece a perceber outras ocorrências. Eventualmente, créditos que não foram tomados devidamente, estornos que não foram executados. Então, de repente, você fala, poxa, será que eu posso fazer, por mais que eu estou no universo SPED, você pode ter um parceiro, pode ter um outro colega que pode, assim, juntamente com você, executar o trabalho. O que interessa é que o cliente precisa ficar feliz. Porque imagina que você transitou, passou por um fato, não comentou para o cliente, talvez ele nunca vai descobrir isso, porque ele não é técnico, obviamente, mas se você alertá-lo, uma vez que você já conquistou a confiança dele, ele pode sim gostar da sua posição. E nesse momento, você vai ser como se fosse um guru para ele. Qualquer situação que voltar da área fiscal, contábil, ele fala assim, Antônio, eu estou com esse problema aqui. Você consegue ou tem alguém que pode ali fazer contigo? Então, você ter uma relação com outros colegas também faz com que você seja lembrado da mesma forma que você indicou um colega. Então, essa indicação faz muito sentido. Na live que eu fiz com a Renata Ferrari,
A gente tratou um pouco dessa questão, né, das ferramentas, e uma das ferramentas que a gente conversou foi sobre as parcerias, né? Às vezes você tem parcerias e network que te ajuda nesse sentido também, né? Você não faz, mas tem alguém que faz. De repente tem lá alguém que foi fazer um trabalho e precisa de uma especialidade que você tem, e um vai indicando o outro também, né? Então isso é bem interessante. Hoje não, mas antes da Covid, né? Você tinha um trabalho aí com a BSSP. Espera aí, nós temos aqui uma pergunta. Deixa eu só te perguntar, depois eu leio a pergunta. Você Claro. estava com o seu trabalho de aulas com a BSSP e você dava aula aí no Brasil todo, né? Vários estados do Brasil. Exatamente. Exatamente. Em razão disso, acabou sendo provisoriamente suspenso as aulas. Eu tenho aula marcada até 2021, então eu tinha aula, obviamente, para o resto do ano. A Sim. princípio está suspenso até segunda ordem. Acreditamos que em breve isso deve ser retomado, com todas as cautelas, obviamente. Mas é um modelo de aula bem atraente, bem interessante. São 3 dias de aula dentro de um mês, onde demonstra, obviamente, que esse profissional, o professor, tem que ser bem dinâmico. São 3 dias. Sexta, sábado e domingo. 3 dias, a gente até brinca. Agradar o aluno 5, 6 horas é tranquilo, mas agradar 3 dias, 3 esse é o dias. desafio. Continuamente. Então, esse é o desafio e é o prazer que nós temos de estar em aula, porque que eu acho bacana. Sexta-feira eu falo que é o calibre. Sexta-feira eu tenho que calibrar essa aula para entender quem é a turma. Porque o sábado é o dia inteiro de aula. Então, o sábado é o dia-chave. Então, Sábado é o miolo, né? eu entendo, é o miolo. Eu preciso entender quem é essa turma para sábado ficar o dia inteiro com eles, provocando, dando informações e etc. E eu conseguir ali naquele momento, lapidando a minha aula. Isso que é importante, é ter essa percepção do nível de aluno que você tem e te extrair o melhor dele. Eu acho que quem faz a aula, todos, não somente o professor. Nós só temos que guiá-los para uma direção que efetivamente está, digamos, propriamente dito para o conhecimento maior. Legal. Temos aqui uma participação da Elizabeth Ramiro dizendo o seguinte: eu tive o prazer de acompanhar a trajetória do Kleber e começamos numa sala pequena com um grupo de amigos e o Kleber compartilhando do seu conhecimento. Isto mostra generosidade e comprometimento. Obrigado, Elizabeth. A Renata Ferrari está colocando aqui, exatamente, parcerias e ferramentas são essenciais. Legal. E a Renata tem uma ferramenta boa de impostos aí, né, Renata? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Cereja do bolo. Fonte San está falando aqui. Cereja do bolo. Quem mais? Somos uma equipe. Fonte San 2008. Deve ser aluno seu. Somos uma equipe. Legal. Sim. Exatamente. Tem muita gente aqui que eu estou percebendo. O André entrou também. André Henrique. Esse é meu grande amigo também, professor da BSSP, forte abraço. Legal. É isso, meu amigo. Legal, vamos lá então para a sua terceira dica para a galera. Bom, eu acho que é o seguinte, como qualquer livro, qualquer tipo de apresentação, precisa ser bem fundamentada. Eu acho que é importante você falar sobre o assunto com toda a destreza, mas que o seu material esteja bem fundamentado. Porque o aluno, hoje em dia, ele tem condições de pesquisar. Então, é importante também o aluno checar o carinho que você teve com ele e demonstrando, está aqui, pronto. Só pesquisa essa legislação. Então, você pode traduzir o que está dito naquela legislação, mas que você dê o caminho para que efetivamente ele seja seguro. Porque é complicado no segundo momento ele chegar no escritório e falar assim, olha, vamos fazer assim porque o professor destacou dessa forma. Olha que responsabilidade você tem. Quando, na verdade, você, colocando a fundamentação legal, faz com que efetivamente você demonstre o seguinte, olha, este é o caminho e a tradução literal que faço sobre o assunto nessas condições. Então, me parece mais razoável. Porque entrar em linhas de debate também sem a questão de ter uma base faz com que há um desgaste necessário. Então, acho que a fundamentação legal nos materiais é de suma importância. Isso. E a gente conseguir fazer uma dinâmica entre passar um conteúdo
o conteúdo legal, né, conteúdo básico da legislação, mas depois transformar isso numa aula atrativa, né, porque também, assim, não dá Exatamente. para a gente ficar o tempo todo passando só a lei, né, e a lei é gigantesca, mas Exatamente. transformar o conteúdo numa coisa mais palatável, mas sempre colocando a base legal. Exatamente. Isso é uma dica importante, porque senão você acaba, de repente, ficando numa situação tendo que convencer o aluno que aquilo é o caminho. E às Aham. vezes, de repente, rapidamente você pode só colocar a lei, traduz, depois você entra, coloca qual é o artigo, o inciso ou a linha que for o caso, e demonstrando, olha, essa é a leitura. O que vocês acham? Aí me parece uma participação mais atrativa, né? Assim Uhum. faz com que as pessoas falem, puxa, olha que legal, o professor realmente foi a fundo. E quando você dá o material para uma pessoa, realmente eu tomo um cuidado de fazer como fosse um livro para ele, para que ele siga as orientações, para que após a aula ele tenha condições também de forma isolada de executar o que foi falado. Porque muitas vezes Uhum. eu assim me sinto também como aluno e eu sentava e o professor tinha, por exemplo, um slide para quase, sei lá, 6 meses de aula. Eu falei assim, meu Deus, Nossa. fiquem atentos, anotem tudo que eu vou falar. Eu falei, meu Deus, aí você não sabia se olhava para a pessoa, se anotava. Então eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, quando eu vou me tornar um docente, eu vou fazer diferente, pelo menos é o que eu julguei à época. Montar um material denso, bem preparado, só que assim, ele é o suporte. Pessoal, fiquem atentos. Se deixar passar alguma coisa, no material também tem esses dados, mas que Uhum. seja um instrumento que a pessoa possa conferir depois, no segundo passo. Porque se ficar só anotando, vai deixar passar alguma coisa e eu acho que talvez deixe um aluno realmente cansado, porque principalmente dependendo da dinâmica da aula, em especial da BSSP, faz com que esses alunos fiquem cansados. Você imagina, a pessoa ficar o sábado inteiro, começa às 8 horas e vai até às 6 da tarde. Como que eu posso Uhum. exigir do aluno ficar atento e preenchendo tudo? Não é muito Sim. razoável da minha parte, assim como qualquer outro tipo de evento. Uhum. Eu penso que quanto mais fundamentado, dá mais, digamos assim, deixar mais robusto o material É. qual você está apresentando. Eu gostaria de ouvir sua opinião, Kleber, na seguinte questão. Quando eu comecei a fazer treinamentos, né, eu sempre, a maior parte do meu trabalho foi voltado para tributos indiretos, CMS, Perfeito. principalmente CMS e SS. Falo também de PI, de PIS/COFINS e tal, mas uma base muito forte no ICMS. Depois veio o SPED fiscal, e aí eu comecei a conhecer e fui me especializando no SPED fiscal. Então, quando a gente olha para ICMS, quando a gente olha para SPED, são obrigações estaduais. Lá no comecinho da minha carreira, quando eu comecei a aparecer na internet, de vez em quando surgiam pedidos de aula, de trabalhos fora do estado de São Paulo. E aí lá no comecinho eu tinha uma preocupação, que eu falava, mas como é que eu vou fazer uma palestra, ou como é que eu vou dar um treinamento de SPED em outro estado, se eu conheço bem o ICMS de São Paulo, né? O ICMS de São Paulo. Como eu trabalhei na IOB durante alguns anos, então eu tinha conhecimento do ICMS do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo. Mas, por exemplo, tive convites para dar treinamento de SPED fiscal em Belém do Pará. Tive convites para ministrar, e fui, SPED fiscal na Bahia, em Salvador. E foi um desafio no começo, mas depois eu pude entender que o meu conhecimento aqui de São Paulo poderia ser com algum trabalho, alguma dedicação, adaptado ao conhecimento de outros estados. Eu sei que você dá aula em outros estados também. Então, para um aluno que está chegando agora, que está com interesse de ser professor, o fato dele conhecer o ICMS de São Paulo não impede que ele consiga dar um treinamento voltado para essa área em outros estados, não é isso? Com toda certeza, eu acho que é bem possível. Eu acho que, como você colocou muito bem, nós precisamos ter bem lapidado a técnica. Então, aonde nasceu o ICMS? A Lei Complementar 87/96, a famosa Lei Candir, é onde Aham. inicia-se as fundamentações legais, o ponto de partida do ICMS. Se eu tenho bem maduro esses dados, obviamente, assumindo que também aqui em São Paulo você tem a destreza, conhece as nuances dos artigos, de como funciona o ICMS, é Aham. uma grande possibilidade para você conseguir avançar no outro tipo de ICMS Sim. tratado numa UF diferente.
E falando de, por exemplo, SPED fiscal, eu penso que assim, é importante checar algumas situações, Aham. mas sempre deixando claro as pessoas, evidentemente, que estão ali acompanhando, que elas também são especialistas e que você vai contribuir com alguns pontos chaves mais importantes. Porque também é Sim, humanamente impossível nós decorarmos ou trazermos todo o nosso conhecimento de toda a São Paulo que foi legislação, construído exato. durante o tempo, mas que pontualmente algumas questões que influenciam diretamente o SPED fiscal, esse sendo o alvo do nosso bate-papo, nessa aula, por exemplo, Uhum. nesse momento você tem que estar atento a essas nuances que podem acontecer. Dito isso, você pode navegar com segurança nessa aula. Certo. É, é algo que com o conhecimento e a prática a gente vai conseguindo adaptar, né? Exato. A Não é questão das impossível, penalidades. né? Não é impossível, porque Não, às vezes a pessoa acha que não tem como. Não, mas tem. Desde que você tenha uma boa base, né? Isso exato. você consegue facilmente atuar em outros estados falando dos principais pontos, claro, dos tributos estaduais também, né? Exato, operações que são corriqueiras dentro de uma questão de qualquer UF, por exemplo, faz com que você consiga ali mapear. Penalidades também são previstas. É. Inclusive, até aproveito aqui o gancho para destacar um fato muito inusitado. A legislação de Goiás, por exemplo, no que se refere à questão de SPED, foi a mais primorosa que eu já vi. Ah, Porque é? ela já está tratando especificamente de fichas, olha você, fichas do próprio SPED. Aqui no nosso regulamento de São Paulo é muito genérico. Se você vai no artigo 527, é assim, é ao seu gosto. Bem genérico. Usam arquivo magnético ainda. Olha só É. que expressão, Tá no nomenclatura tempo do arcaica. Sintegra ainda, né? Exato. E nessa legislação de Goiás, por exemplo, eu tive o prazer de dar aula lá, e eu fui ver as penalidades. E aí me assustei, eu falei, nossa, eles falavam de registro 1600, falava, por exemplo, de registro 0200, que é o cadastro de produtos. Eu fiquei ali assustado, assim, em relação ao nível de detalhe que ele tinha. E digo mais, até chegava a nível de detalhe de código de produto, onde existe aquela, digamos, descompasso entre o que foi lançado como código e o que foi saído de código de saída. Aquele O descompasso que 0200, acontece né? bastante. O grande problema do Exato. 0200, registro 0200. E eles pontuaram isso, Antônio. Eu achei fantástico. Eu achei até, escrevi até um artigo sobre esse ponto que eu achei importante citar. Porque é algo que São Paulo poderia incorporar isso também. E se você lembrar depois, me manda o link desse artigo. Faço, E Kleber, faço deixa eu sim, te está falar no uma. LinkedIn. Legal, me manda o link que eu tenho interesse. O nosso regulamento aqui de São Paulo é de 2000, né? Do ano 2000. Pois é. Então, e isso é uma das dificuldades, né? Quando eu estou fazendo o meu treinamento lá de GIA-FD, tem um ponto do treinamento que eu vou abordar as particularidades do artigo 214 e 215 do ICMS de São Paulo, que fala da escrituração do livro de entradas, do livro de saída. E eu coloco isso para os alunos, né? Coloco que, assim, o nosso regulamento, ele ainda está conversando com alguém que fazia o livro em papel. Quando fala da coluna Exatamente. outras, da coluna isentas, ele está falando com alguém que é lá do tempo do livro em papel. A linguagem totalmente fora da realidade hoje. Você pega um jovem hoje que trabalha na área tributária, que começou a trabalhar há pouco tempo, ele não sabe que é coluna observações, que é coluna. Ele não vê coluna, ele vê Mas campos dentro de um sistema, né? exato, e o gozado disso também, inclusive muitas empresas foram notificadas com aquela portaria CAT muito famosa, que veio com essa, não vou chamar de novidade, porque como você bem colocou, 66 de a questão, 2018. exatamente, em especial o registro C197, que deveria ser Isso. preenchido e não está sendo preenchido por uma boa parte dos contribuintes. Inclusive no escritório nós atendemos uma notificação dessa, já estamos corrigindo o SPED, por exemplo. Então Legal. percebam que, assim, de novo, olha só a base que é tão importante ter. A declaração acessória são nada mais do que informações dadas ao fisco. Mas Sim. essa base, como você mencionou, e ela é antiga, de 2000, a pessoa tem que apreciar, a pessoa precisa saber dos conceitos
para que no segundo nível ela possa ter maiores condições de fazer um investimento aderente às boas práticas. Legal. A Graziela está dando aqui, boa tarde, mentor. Graziela. Oi? A Graziela está dando aqui um boa tarde, mentor. Tá falhando? Ah, o mentor, sim, a Grazi, grande Grazi. Legal, um beijo legal. para ela. Bacana, bastante pessoas aqui. Tô vendo aqui o pessoal falando. O Kleber, tem uma outra situação, né? Quando a gente é consultor, professor e palestrante, isso pode nos levar também a uma outra atividade, que é a atividade de escritor. Isso também acontece, né? Já aconteceu comigo, deve acontecer com você também, que eu sei que você lançou um livro aí há poucas semanas, né? Fala um pouco do seu livro aí. Ele também é decorrente desse seu trabalho aí de consultor, de professor? Bom, na verdade o livro se deu também por um convite de uma pessoa fantástica chamada Adriane Mani. Você deve conhecê-la também, a da IOB. Adriana Mani Pérez. Exato. Trabalhei com a Adriane o tempo que eu trabalhei na IOB, a Adriana trabalhava lá. Trabalhei com ela. Exato. Fui colega de trabalho dela lá na IOB. Ela, Renata Ferrari, é todo dessa minha época da IOB. Exato. E a Adriana, ela me convidava, eu tietava ela, obviamente, comprava os livros, e a proximidade da nossa tecnologia por meio de WhatsApp, nós estávamos num grupo onde eu sempre fui o cara que interagia, dava algumas dicas e chamou a atenção dela de alguma forma. E aí ela fez o convite para mim, eu achei até no primeiro momento, falei, mentira, ela vai querer fazer um livro comigo? Quem sou eu? Não é? Mas ela já me acompanhava, me elogiava bastante, então eu me senti muito confortável e nós escrevemos um livro, onde esse livro trata o seguinte, ó, contabilizações de operações de empresas voltadas à Foi muito rápido, não deu pra gente ver. Põe mais um pouquinho aí na frente da câmera. Só para o pessoal assimilar a capa aí, como é que é a capa. Tá ao contrário, mas dá pra gente ler que está escrito contabilização de operações. Legal. Esse aqui é o livro. E esse livro nós nos pautamos especificamente nas operações mais corriqueiras que podem acontecer dentro de uma empresa voltada no segmento de indústria. Mas não se assustem com o tema contabilizações. A ideia nesse livro é, por exemplo, numa operação de amostra grátis, qual o CFOP, qual o CST, você vai ter isso, qual é a questão da fundamentação legal de todos os estados, se tributa ICMS, se tem IPI, se tem PIS e COFINS, e fechando com a contabilização de todos esses passos. Então é um livro que você vai ter com as dezenas de operações que nós listamos mais corriqueiras dentro de uma indústria ou equiparada, e com essas operações você vai saber se tem ICMS, se tem IPI, se tem PIS e COFINS. Digo mais, nós tomamos cuidado também de alertar o usuário, seja ele optante do Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Em suma, é um livro que atende qualquer pessoa que seja uma indústria, seja ela está no Acre, em São Paulo, em Santa Catarina, seja ela simples ou lucro presumido ou lucro real. Esse livro tem esse caráter. E a Adriana, na época, me veio com essa ideia, eu fiquei assim, maravilhado, e caímos para dentro e começamos a escrever esse livro aqui, que foi um resultado muito satisfatório para mim também. Parabéns para você, parabéns para a Adriana Mani. A Graziela está colocando aqui que o livro é maravilhoso, está elogiando aqui o seu livro. Muito legal, muito legal. E parece que a gente ia ter aí um brinde para a nossa audiência hoje desse livro, é isso? Exatamente. Então, o que nós aqui combinamos? Eu vou gerar um link, onde vai ficar na minha bio, que é só feito um cadastro, você vai se cadastrar lá pontualmente, para que eu faça um sorteio eletrônico, e assim a pessoa vai ser contemplada. E aí eu vou enviar esse livro, um e-book para você, via e-mail. Então, recapitulando, vou deixar na minha bio um link para que você faça a sua inscrição colocando o seu nome. Depois, no segundo momento, essa inscrição, vamos deixar até estabelecida até amanhã, meio-dia.
Perfeito. Isso. Até amanhã, meio-dia. Quando feito isso, eu vou gerar um relatório e depois eu vou fazer com que quem foi o contemplado e vou enviar por e-mail esse livro em formato de e-book. Legal. Kátia Gonçalves está perguntando aí, então tem que fazer o cadastro ali na bio do Kleber e vai concorrer ao sorteio. Kátia Gonçalves. Kátia Gonçalves é minha aluna. Legal. Renata aqui lembrando, arrasou, Kleber, eu quero. Renata quer, ó. Renata está querendo. Tá ótimo, ela é isso aí. Kleber, muito legal, muito legal. Eu quero marcar um dia com você para a gente falar um pouquinho aqui da parte de palestrante. Hoje a gente focou mais no tema professor, mas vamos ver se algum dia aí em breve, enquanto a gente está em casa, né, se a gente consegue falar um pouquinho sobre o trabalho de palestrante, né, porque é interessante também, né, existem aí dicas, né, que podem ser dadas para quem tem esse desejo de enfrentar o palco, mas tem receio, mas tem medo, né, de estar lá no palco e acho que a gente consegue contribuir com essas pessoas de alguma forma para diminuir o medo, para que elas consigam enfrentar e desenvolver essa atividade também, né? No meu caso, especialmente, eu comecei dando palestras. Então, eu penso o seguinte, um curso, em regra, é 4, 5 horas, dependendo com as suas quebras, não é? Sim. Mas eu acho conveniente a pessoa começando uma palestra de 1 hora, depois você vai subir para 2 horas, você vai ganhando aquela habilidade de controlar o público, depois você vai caminhar para um curso. Isso. O curso, ele é mais extenso, você tem que caprichar no material, você tem que saber a hora certa das horas, porque acontece muitas vezes, alguns colegas que estavam começando, que eu percebia, que assim, ele tinha um material muito extenso e acabava o curso e não tinha dado todo o material, porque não conseguiu calibrar muito bem a aula. Então eu acho que nas palestras, como é um time mais curtinho, você obviamente não consegue entrar em todos os detalhes, mas é um excelente combustível para que você comece a entrar no meio docente, as palestras, porque você vai se habituando com aquele ambiente. E eu vou te falar, quando você está no palco, você não quer mais sair. Você fala, puxa, é isso que eu quero. Você dá aquele frio na barriga e você fala, meu Deus, mas depois que acaba, você fala assim, meu Deus, eu quero de novo. É algo legal, incrível. Né? Eu acho incrível quando você está falando e a pessoa começa a escrever, anotar, para assim, nossa, é importante que eu estou falando aqui. Você se sente prestigiado. Sim. Então eu acho que é legal você poder colaborar e depois, digo mais, na primeira dica que eu dei, que seria essa conexão que você tem com o aluno, nada mais gostoso do que o aluno ligar para você de novo, se comunicar de alguma forma e falar assim, olha, professor, aquela dica que você me deu, eu apliquei no meu escritório, gerou um resultado assim bárbaro, estou muito confortável agora de começar a seguir a minha carreira, eu ganhei um pouco mais de confiança, etc. Então, a vida do professor não é só dinheiro, mas sim a recompensa do pós que você propôs para os alunos. Então, esse pós eu gosto bastante também. Me sinto muito confortável de receber os meus alunos, conversar com eles e saber como que eles estão lidando pós a aula. Porque, afinal de contas, é essa carreira do docente, lapidar as pessoas para que elas possam estar sempre decolando. Bacana. A gente está chegando perto do nosso horário aqui. Eu vou fazer uma foto nossa. Por favor, deixa eu virar mais para cá aqui. Pegar o melhor ângulo, né? Pelo melhor ângulo do topete, talvez. Então, depois quem tiver interesse no livro, faz o cadastro lá na bio do Kleber. Assim que possível, vamos agendar um novo bate-papo aqui. Gostei bastante do bate-papo. E quero agradecer, então, Kleber, a sua disponibilidade, a sua boa vontade de transmitir o seu conhecimento para essa audiência que nos acompanha. Graziela está dizendo que aprende muito com vocês. Obrigado, Graziela. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero agradecer o pessoal que está aqui nos acompanhando e deixar o Kleber aí dizer as palavras finais do nosso encontro, aí, as suas despedidas e as suas considerações finais, como diria Pedro Bial. Exatamente. Bom, eu finalizo como eu comecei, destacando meus agradecimentos pelo convite. Realmente foi um bate-papo muito leve, muito direto, objetivo, comentando sobre essas nuances que existem na nossa área, os desafios que de fato
nós fomos construindo uma regra, né? A gente pode destacar que inicialmente tem que ter uma técnica, depois você tem que lapidar muito bem o seu material e o desafio de falar em público. Mas eu sempre falo o seguinte, deixando essa última dica para você que está aqui nos ouvindo, tenha paciência, saiba que você é humano, você pode errar, não tem problema. E outra coisa, quando você estiver falando, só você e você mesmo sabe o que você vai falar, então não tenha medo. Não tenha preocupações do que alguém vai achar do que você vai falar. Porque você se dedicou, você está fazendo o melhor naquele momento. Se aquele momento não foi o melhor, no próximo vai ser melhor ainda. O importante é praticar. E a última dica final, fechando aqui já rapidamente, a maior dica para falar em público é falando. Falando. Não existe outra forma se não for esta. O jogador de futebol treina pênalti quase todos os dias. Chega na hora do jogo, ele perde. Por quê? Quer dizer o quê? Ele fica nervoso. Então não adianta fazer muitos cursos de oratória, fazer várias coisas. Você precisa ter foco, paciência, falar tranquilamente que tudo vai dar certo. Isso aí, meu amigo. Palavras. Meu amigo, muito obrigado. Espero poder vê-lo em breve, assim que terminar essa quarentena, para a gente tomar um café lá na padaria do São Lucas. Tá faltando 20, vai ser um prazer. 20 segundos aqui para terminar. Kleber, muito obrigado. Perfeito. Vai lá. Obrigado, galera. Boa terça-feira. Depois vamos ter aí vários feriados, né? Mas em breve a gente volta. Tá bom? Valeu, Kleber. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.